Olá! Nós vamos agora corrigir a nossa atividade 5, que é do capítulo 3, sobre hidrocarbonetos. Foi enviada para vocês no dia 14 de abril. Na nossa primeira questão, fala assim: analisar as afirmativas em relação aos dois compostos. No primeiro, que é o A, eu tenho um aromático. E no segundo, eu tenho um ciclano ou cicloalcano, também chamado de ciclo parafinas. Olha as afirmativas. O composto B é um hidrocarboneto cíclico, também conhecido como ciclo parafina, verdadeiro. O composto B é um hidrocarboneto aromático. O B não é aromático. Quem é aromático é o A. O composto A apresenta a aromaticidade, verdadeiro, que é a ressonância que ocorre aqui com as três duplas alternadas. O composto A não é um hidrocarboneto, é conhecido como ciclo parafina. Ciclo parafina são hidrocarbonetos e o A também é um hidrocarboneto, ele é identificado dentro dos aromáticos, ele é o benzeno. O composto B é conhecido como anel aromático. É falso porque quem tem esse anel aromático é o A. Então, nós temos aí a primeira e a terceira como verdadeiras. Na questão 2, nós temos 4 compostos: etano, eteno, etino e propino. Etano é um alcano, eteno é um alceno, etino, alcino e propino, um alcino também. Tem ligações simples entre carbonos, amo. Em, existe uma dupla entre carbonos. Em, uma tripla entre carbonos. E nós temos as estruturas deles aqui, ó. Etano, CH3, CH3. Eteno, CH2, dupla CH2. Etino, CH, tripla CH. Propino, CH, tripla 6CH3. Olhem as afirmativas. Aí ele pede para nós em relação à alternativa correta. O tipo de hibridação existente no eteno é sp3 e no etino sp. O eteno tem sp2, falso. Etino sp, verdadeiro. Então, ela é falsa porque não é sp3 e sim sp2. Na molécula do etino existe uma dupla ligação. In é tripla. Nós temos ele aqui, ó, o etino. Então, é uma tripla, não dupla. Dupla é o nosso eteno. Nós vamos observar pelo intermediário, né, ou infixo, an, en e in. No etano, possui fórmula molecular C2H6, verdadeiro. Os nossos alcanos, ó, an, CN, H2N mais 2. As ligações sigmas existentes no eteno são mais fáceis de serem quebradas. Ligações sigmas não são mais fáceis, elas são mais difíceis porque elas são mais fortes do que ligação pi, pois estão presentes em maior quantidade. Essa alternativa totalmente incorreta, porque as nossas ligações sigmas elas são mais difíceis de serem quebradas por serem mais fortes pelo eixo que se forma. Então, a nossa alternativa correta é a letra C. Na questão 3, fala para nós das propriedades gerais dos hidrocarbonetos. Aí fala em especial dos alcanos. É incorreto afirmar que, para os compostos lineares é cadeia normal, sem ramificação, quanto maior for a massa. Então, nós temos, em relação ao ponto de fusão e ebulição, quando nós falamos propriedades, quanto maior a massa, maior é o nosso ponto de fusão e ebulição. E se eu fizer comparações de massas iguais de isômeros, eu vou analisar a superfície de contato. Então, olha só, a nossa alternativa D é a nossa alternativa correta. Olha que ele afirma. Então, olha só o finalzinho de novo. Alcanos, os compostos lineares de cadeia normal, quanto maior for a massa molar, maior será o ponto de fusão, também de ebulição. Além disso, um composto linear apresenta maior ponto de fusão que seus isômeros ramificados. Por que isso? Porque quanto mais linear ou mais normal, reta for a nossa cadeia, maior superfície abrange e, consequentemente, o ponto de fusão e de ebulição se eleva. Então, a letra D é correta. O item 4, nós temos aqui pedindo para nós fazermos a fórmula estrutural de linhas. Nós falamos aí de bond line dos hidrocarbonetos. Então, nós temos aqui, vamos
fazer a correção. Nós temos aqui a questão 4. Então, na letra A, fala para nós que é o hexano. Hexano X, 6 carbonos. Ligações simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a letra A é o hexano. Na letra B, fala para nós que é o pente 2-ino. Pente, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. No 2 tem a tripla, 2-ino. Na letra C, oct 3-eno. Oct, 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 3 tem uma dupla. Na letra D, nós temos o ciclobuteno, but, 4 carbonos, ciclo, cadeia fechada. São as nossas alicíclicas, 1, 2, 3, 4 carbonos, but. Tem uma dupla, aqui entra o caso que eu já expliquei para vocês, como é uma cadeia normal, sem ramificação. A dupla aqui, ó, ela pode ficar em qualquer lugar e a posição 1 e 2 sempre será em relação a essa dupla, menor posição possível. Letra E é ciclo hexa 1,3-dieno. Ciclo, então essas são as alicíclicas. Hexa são 6 carbonos e 1,3-dieno. Significa que no carbono 1 e no carbono 3 começa a dupla. Então, nós temos aqui um alcadieno. Letra F, eu tenho metano. No metano não tem como fazer linha, porque o menor que nós temos em linhas é de 2 carbonos. Na CH4, na letra G, fala ciclohexeno. Ciclo, cadeia fechada, alicíclica. Hex, 6 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En é uma dupla. Aqui não precisa numerar novamente, igualzinho a letra D. Porque, gente, igual essa letra D aqui, ó. Porque nós temos uma cadeia normal, sem ramificação. O carbono 1 e 2 é onde tem a dupla e qualquer local que você colocar dentro do ciclo está correto. Na letra H, eu tenho but-1-eno, but, 4 carbonos, met, et, prop, but. 1-eno significa que entre o carbono 1 e 2 existe a dupla. Na letra I, eu tenho nona 1,4-diino. Non, 9 carbonos, met, et, prop, but, pent, ex, ept, octinon. 1,4-diino. Di, porque eu tenho duas. Ino, eu tenho duas triplas. No carbono 1 e no carbono 4. Então, entre o 1 e o 2, entre o 4 e o 5. Na letra J, eu tenho o ciclo propano. Ciclo, uma cadeia alicíclica. Prop, 3 carbonos. An, ligações simples entre os carbonos. Na K, eu tenho hept 3-enos, são 7 carbonos. Met, et, prop, but, pent, ex, hept. 3-eno, então entre o 3 e o 4 existe uma dupla. E o último, nós temos um dodec, 1,3,5-trieno. Dodec vem de 12 carbonos. 1,3,5, 1,3,5 é a posição das duplas. Trieno, tri vem de 3 duplas. No carbono entre 1 e o 2, entre o 3 e o 4, entre o 5 e o 6. Met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct, non, dec, dec, dodec. Então, nós fizemos aqui a correção da nossa atividade 5, que foi enviada aí no dia 14 de abril. Até breve e até a próxima.